tudo certo? Estou aqui com algumas questões que eu vou fazer para vocês tentarem, replicar. É importante que vocês façam também, beleza? Não sejam ouvintes, também treinem, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui, primeiro o seguinte: determine a corrente elétrica, beleza? Robson, o que é isso? É o comando da questão. Eu já estou te dizendo o que é para fazer. Ele quer saber de você qual que é a corrente elétrica. Então a primeira... que foi muito denso. Deixa eu diminuir aqui a transparência, beleza. Então ele está pedindo para você aqui, calcular a corrente elétrica. Então a questão que é isso aqui de você, I é igual a quanto? Beleza? Que flui em um condutor em meio minuto. Mais uma vez eu tenho outro dado aqui, que é um intervalo de tempo, segundos. Meio minuto são 30 segundos. Já estou colocando aqui a conversão. Quando a quantidade de carga que transita por sua extensão, quantidade de carga 5 milicoulomb. Então ele me deu Q igual a 5 vezes 10 a menos 3 coulomb, a quantidade de carga. Lembrando que para eu encontrar a intensidade da corrente elétrica, o que eu tenho que fazer é o seguinte, I é igual a carga que transita em um intervalo de tempo. Questão super simples. Tudo que a gente precisa fazer aqui é substituir os valores. Assim, a intensidade da corrente será... Qual que foi a carga? 5 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido por quanto? Por 30. Beleza? Se a gente quiser simplificar aqui, a gente teria mais ou menos 1/6 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,16666. Mas se eu quiser fazer um negócio aqui de aproximação, se fosse 1/5 daria 0,2, Então eu posso colocar aqui, 0,2 vezes 10 elevado a menos 3 ampere, ou 0,2 miliampere. As duas respostas estão corretas, beleza? Se você quisesse fazer a divisão 1/6, você teria mais ou menos isso daqui, como uma dízima, na verdade isso aqui ainda está errado, o 6 é aqui, uma dízima periódica, beleza? E aí repetiria o vezes 10 a menos 3, isso seria o mais correto. Mas aqui eu fiz uma aproximação, imaginando que seria 1/5 e não 1/6, só para facilitar a minha vida, beleza? Bora aqui para a próxima questão. Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 volts, duas pilhas de 1,5 volts. Por que a gente coloca pilhas ligadas juntas? É para aumentar o potencial dela. Então, a minha tensão unitária era de 1,5 volts. Como eu tenho duas pilhas, eu vou ter, na verdade, aqui um potencial de 3 volts. Beleza? Um voltímetro utilizado para medir a diferença de potencial da lâmpada fornece uma leitura de 2,7 volts. Então, era para eu ter 3 volts e o que eu estou tendo, na verdade, é 2,7 volts. Potencial esperado era 3, eu estou tendo um potencial aqui de 2,7. Se eu fizer a diferença de potencial, U é igual a V1 menos V2, então eu teria uma DDP de 3 menos 2,7, logo a minha DDP seria de 0,3 volts, beleza? E um amperímetro indica a corrente do circuito de 90 miliampere. E corrente 90 vezes 10 a menos 3. Que eu poderia escrever aqui como 9 vezes 10 a menos 2. Do mesmo modo que aqui em cima poderia ser 3 vezes 10 a menos 1. Estou colocando tudo em notação científica, tá? Aqui é volt e aqui é ampere. Então aqui eu esqueci de destacar, a leitura e aqui a corrente. Massa. O valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de quanto?
Então, o que ele está me pedindo aqui é o seguinte: R, que é a resistência da pilha, das pilhas, né? Vale quanto? Lembrando da primeira lei de Ohm, a resistência é dada pela razão da DDP pela corrente. Fazendo a substituição, nós ficaríamos que R é igual a, qual que é DDP? 3 vezes 10 a menos 1, dividido, qual foi a corrente? 9 vezes 10 a menos 2. Posso simplificar isso aqui para 1/3 vezes 10 elevado a quanto? Menos 2 sobe positivo. Então vai ficar menos 1 mais 2 vai dar 1. Ou seja, vezes 10. 10 sobre 3. Então eu teria uma resistência aproximadamente igual a 3,3 ohm. Tá? Porque 1 vezes 10 dá 10. 10 sobre 3 vai dar 3,33333. Resolvemos aí essa nossa segunda questão. Beleza? Vamos adiante. Um resistor elétrico foi submetido a várias diferenças de potencial elétrico e a corrente elétrica que o atravessava foi medida conforme o gráfico a seguir. Então eu tenho aqui um gráfico que está me mostrando o que? Eu tenho a corrente e aqui eu tenho a DDP, tá? À medida que a corrente cresce, né, de 2 para 4, por exemplo, eu vejo que o potencial sobe de 200 para mais ou menos 500 aqui, né? Se a gente for fazer essa relação aqui, ó. Tá certo? Pois bem, ele quer a resistência. Eu me lembro, pela lei de Ohm, que a resistência é a DDP pela corrente. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que escolher pontos específicos aqui para poder determinar essa resistência, tá? Por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui que é conhecido, 1400, e vou analisar o comprimento dele até 200 aqui, ó. E vou fazer este intervalo. Isso aqui vai ser minha DDP. E para a corrente eu vou pegar aqui do ponto 2 até o ponto 10. Beleza? Então eu tenho a corrente variou de 2 até 10 e meu potencial foi de 200 até 1400. Aí eu poderia fazer o seguinte aqui em cima. O meu U, né, foi 1400 menos 200 dividido por 10 menos 2. Meu numerador ficaria em 1200, enquanto o meu denominador eu teria 8. Beleza? Aqui basta você fazer a divisão de 1200 por 8. Então nós teríamos que R foi igual a 150 ohm. Seria a resistência mais próxima aí da realidade. Na verdade não foi nem aproximado, né? O valor da resistência seria esse. Então você não vai pegar pontos específicos para fazer essa divisão. Você vai fazer uma análise do gráfico inteiro, tá? Ou pelo menos algum intervalo desse gráfico. Então do ponto 4 até o ponto 8, do ponto 6 até o ponto 10, tá? Você pode testar isso e vai dar valores aí aproximados aos nossos 150 ohms. Vamos aqui para mais uma questão. Ó, um aparelho eletrodoméstico pode ser ligado a diferenças de potencial que vão de 100 volts até 220 volts. Um circuito interno ajusta seu funcionamento de modo que a potência consumida pelo aparelho seja sempre a mesma. Então a gente vai ter aqui, ó, potência inicial, P1 vai ser sempre igual à potência final, que eu vou chamar de P2, tá? Vamos nessa. Quando ligado a uma diferença de potencial igual a 120 volts, então eu vou colocar aqui 120 volts, o aparelho é percorrido, ó, 120 volts, o aparelho é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I1. Eu tenho aqui uma intensidade I1. Se for ligado a uma diferença de potencial de 150 volts, aqui, o aparelho será percorrido por uma corrente I2. Ó, já tenho aqui uma incógnita que eu vou ter que escrever em função da outra, né? De valor igual a quanto? Então aqui é o comando da questão. Qual que é a corrente I2?
Tem uma expressão que vocês ainda não viram para calcular potência que envolve corrente e tensão. Essa daqui, ó, P é igual a I vezes U. Vários livros colocam U vezes I, e falam PUI, né? Mas eu prefiro colocar aqui I vezes U para ficar a ideia de pio, que é mais fácil de lembrar, tá? Então eu poderia reescrever isso aqui como: se P1 é igual a P2, esse cara tem que ser igual a esse. Ou seja, I1 vezes 120 tem que ser igual a I2 vezes 150. Como ele está me pedindo o valor de I2, basta que eu jogue esse cara para cá, ó. Se 150 está multiplicando o I2, ele vai passar para lá, dividindo. Então eu posso dizer aqui que I1 vezes 120 dividido por 150 é igual ao meu I2. Corta zero, corta zero. Se eu for simplificar isso daqui por 3, por exemplo, eu teria 4 sobre 5. Então, eu posso dizer que I2, vai caber aqui não, peraí. Posso dizer, por exemplo, que o meu I2, vou fazer aqui embaixo, é igual a 4/5 de I1. Portanto, o meu I2 é igual a 4/5 é 0,8, tá? De I1, ou seja, eu vou ter 80% da corrente inicial I1, beleza? E aí nós terminamos o nosso exemplo. Eu sei que é uma coisinha nova, mas dá para nós treinarmos aí, beleza? E lembrarmos. Não é nada demais, certo? É só lembrar do pio, beleza? Valeu, galera, um abraço. Beleza.